Yuri, um homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele veste uma camisa de estampa colorida sobre uma camiseta azul. Atrás dele é um fundo verde. Já reparou que em grande parte das questões importantes para a sociedade, há aspectos essenciais que não são muito debatidos? É assim na chamada guerra às drogas. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Nara Bueno conversa com o professor Cauê Galvão, fundador do Observatório de Política e Educação para as Drogas e membro do grupo de pesquisa Educação e Drogas. O pesquisador chama a atenção para a origem e as consequências dessa guerra, e para qual deve ser o foco das escolas preocupadas com a prevenção do uso abusivo dessas substâncias. Vale a pena conferir. Fica com a gente! Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda. Sentada à mesa está Nara. Ao fundo, no centro, uma TV exibe o vídeo do entrevistado Cauê Galvão. É uma entrevista remota. Olá! Eu sou Nara Bueno, uma curiosa que vai conversar hoje com o professor Cauê Galvão e este é o podcast Escola na Real. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é dentro do ambiente escolar, as questões de saúde e referentes ao uso de substâncias psicoativas por estudantes e a formação dos professores. Nara, mulher Olá, de cabelos Cauê lisos Galvão. na altura dos Seja ombros. bem-vindo. Olá, Nara, tudo bem? Olá a todos que nos escutam, nos ouvem, nos veem. Cauê usa óculos de lentes amarelas e um headphone. Ele tem uma barba escura. Hoje nós vamos ter esse formato um pouco mais diferente, que é essa entrevista remota, mas eu espero que não seja nenhum problema que a tecnologia possa nos permitir estarmos juntos, então, mesmo tão distantes geograficamente, Cauê. Com certeza, assim esperamos todos. Então, para começar, professor Cauê Galvão, eu vou te pedir para que você se apresente. Eu poderia ler o seu currículo Lattes, na verdade, mas eu brinco sempre que nós vamos fazer a apresentação do Lattes que não mordes. Então eu quero que você diga um pouco da sua trilha, da sua trajetória acadêmica, o que te toca, na verdade, né? Para dar uma noção para quem nos assiste, quem nos acompanha, da sua formação acadêmica, mas que nada seja tão rígido em relação como se fosse um currículo Lattes. Por favor, fique à vontade. Claro, Nara. Obrigado pela oportunidade também. Eu sou o Cauê Almeida Galvão, né? Atualmente eu sou professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação, na cidade de Caicó, no semiárido do Rio Grande do Norte. Eu sou historiador de formação e também pedagogo. Sou mestre em estudos latino-americanos e doutor em educação pela UFMG, no doutorado latino-americano de educação. Então, a minha formação ela é voltada, sobretudo, para o debate na América Latina, né? Na educação latino-americana e também, em conjunto com esse debate da educação, da didática e do currículo latino-americano, a gente também vem discutindo já há alguns anos o tema da educação para as drogas, né? Ou seja, o tema das drogas no contexto educativo. E esse tema, sobretudo, ele é debatido não só por mim, mas pelo grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, que pertence à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E também, desde 2024, eu coordeno, né, o Observatório de Cultura e Política, o Observatório de Cultura e Política de Educação para as Drogas em Abya Yala, que é o nome que a gente dá para a América Latina. E esse é o entremeio que hoje nós estamos, né? O observatório, ele atua em 5 países, né? Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia e México. E também o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, ele trabalha especificamente pensando essa interface entre educação, drogas e saúde, e, sobretudo, pautado no debate da redução de danos, e nesse conceito que eu falei agora, né, que a gente vai explicar mais adiante, de educação para as drogas, no contexto educativo. Então é isso, Nara, por hora, e aí a gente vai expandindo mais esse debate, que é um debate que já faz alguns anos que eu faço, né,
e que é um prazer fazer esse debate, apesar dos tabus que ele envolve, né? Mas é um tema que é de suma importância, sobretudo para nós que trabalhamos no contexto da formação de professores. Sim, professor, e eu queria saber, antes da gente chegar no tema mesmo, no tema em si do debate dessas substâncias e das drogas e de todo esse tabu que você nos apresentou, eu queria saber por que você se tornou professor. Então, o que te levou a fazer essa decisão de seguir uma profissão tão desafiadora, mas também tão bonita? E eu queria que você dissesse assim, o que você se lembra de alguma professora, algum professor que te marcou nesse percurso. Ah, sim, com certeza. O que me transforma, e eu acho que eu sempre falo isso com meus alunos também, né, que eu sou professor de formação de professores, que é exatamente essa ideia, né, de como a gente vai parar numa licenciatura quase sempre por conta de alguém que nos inspirou, né? Eu tive alguns professores que me inspiraram, sobretudo no campo da história, que é onde é a minha primeira formação, mas eu confesso a você que não foi só os professores que me levaram para lá, mas também a literatura, e em especial, assim, um autor que me marcou profundamente quando eu tinha 15, 16 anos, que é o Eduardo Galeano, que ele tem um livro, um clássico, né, chamado As Veias Abertas da América Latina, onde ele constrói esse pensamento de como a América Latina foi sendo saqueada desde o seu processo de invasão no século XVI. Então, a partir dessa expansão de mundo, né, ou seja, observar o mundo de uma outra forma, diferente daquelas que a gente aprende na escola, eu passei a perceber que existia mais profundidade nas complexidades do que a gente imagina. E o tema que eu trabalho hoje, que são as substâncias psicoativas ou as drogas, eles também acabam entrando nesse entremeio, porque é uma discussão, sobretudo, que parte de um colonialismo do século XX, né? De uma política internacional que é implementada no nosso país. Professor, aproveitando essa deixa, eu até pulei aqui porque eu vou alterar o meu roteiro de perguntas, porque você falou sobre essa colonialidade e como isso se tornou uma política. Fala um pouquinho para a gente um histórico sobre a guerra às drogas, por favor. Sim, tá certo, Nara. Olha, primeiro eu gosto sempre de lembrar, né? Eu sempre lembro isso nas reuniões que a gente faz no grupo de pesquisa, de que o maior problema da política de drogas, que a gente chama de guerra às drogas, não são as drogas, mas sim a guerra. Porque a guerra mata muito mais do que o uso de drogas, o uso abusivo, diga-se de passagem. Então, assim, a política de guerra às drogas, ela é uma política inventada, né, pelos Estados Unidos a partir do século XX, mas que ela tem aí suas origens no meio do século XIX, quando surgem nos Estados Unidos o que eles chamam de ligas puritanas, ou seja, são grupos religiosos que são, sobretudo, abstêmios, ou seja, né, são grupos religiosos que acreditam num mundo sem nenhuma droga, sem droga alguma. E esse movimento ganha muita força durante o século XIX nos Estados Unidos, né, que é um país de segregação racial até a metade do século XX, e ele vai se focar, sobretudo, na proibição de drogas, quase sempre relacionando a grupos específicos sociais. Então, quase sempre essas ligas puritanas, né, esses grupos abstêmios, eles vão buscar uma explicação quase sempre relacionada a um grupo. Então, o problema da maconha eram os mexicanos, o problema do ópio era dos chineses, o problema do álcool em excesso era dos irlandeses, mas o problema nunca era dos estadunidenses, que eram os principais consumidores dessas drogas. Assim como hoje, né, os Estados Unidos continua sendo o país que mais consome drogas no mundo, mas continua implementando políticas fora dos Estados Unidos em relação às drogas. Dentro do próprio Estados Unidos, desde 2012, mais ou menos, né, que eu acho que é o Colorado, se eu não me engano, foi o primeiro país, o primeiro estado estadunidense a regular a cannabis, principalmente, esse movimento tem modificado internamente dentro dos Estados Unidos. Porém, hoje nos Estados Unidos, a epidemia já não é mais dessas drogas do século XX, né, a cocaína, a maconha ou o crack, mas sim o fentanil, né, que é uma droga medicinal, aliás, é uma droga farmacêutica, né? Você pode conseguir numa farmácia. Então, assim, é um aspecto um pouco mais ampliado, né, da guerra às drogas.
E também, assim, o aspecto mais interessante da guerra às drogas é que, desde o princípio, nos Estados Unidos, essa política de guerra às drogas é uma política de perseguição a esses grupos, como eu falei. E quase sempre, quando os Estados Unidos transmite essa política para outros lugares, a partir dos anos 60, 1961, para ser mais exato, na Convenção Internacional de Drogas, da ONU, ele implementa essas políticas em todos os outros países no mundo iguais, como se fossem cópias da lei estadunidense fora dos Estados Unidos. Esse processo, ele vai se tornando, no tempo, um processo que a gente chama de colonialismo do século XX. E aí, dialogando com o que você falou das colonialidades, o colonialismo do século XX que eu digo seria assim, a estratégia de ocupar territórios, né? Ou seja, o colonialismo clássico. Os Estados Unidos ocupa, por exemplo, a Colômbia com 8 bases do Departamento de Drogas, ocupa a Bolívia, ocupa o Peru, que são esses principais produtores, com esse argumento. Então, é esse tipo de colonialismo que eu estou te falando. Mas a colonialidade, como você diz, né, que nos diz Aníbal Quijano, ela aparece nas construções sociais desses sujeitos. Então, por exemplo, todo sujeito colombiano, brasileiro, latino-americano sempre vai ser visto na Europa e nos Estados Unidos como um potencial criminoso. Por quê? Porque as drogas têm origem nesses lugares. Então, é interessante pensar isso também. As drogas, elas geram uma economia gigantesca, né? É a segunda maior economia do mundo depois das armas e da indústria farmacêutica legal, ou seja, das drogas legais. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco. Só que é um mercado gigantesco onde a maior parte da economia que é capturada por essa proibição vai para os Estados Unidos. O que volta àquela discussão que eu te falei, de um colonialismo do século XX e que também segue no século XXI, de uma apropriação de recursos e territórios fora do contexto estadunidense. Então, os Estados Unidos é o foco principal dessa política, mas ela se expande pelo mundo e hoje existem vários outros modelos que têm sido aplicados, por exemplo, no México, no Canadá, na Holanda, né, que foi o primeiro lá nos anos 70, em Portugal, no Uruguai, aqui, nosso vizinho. Então, assim, existem várias formas de como fazer, mas, ainda assim, hoje, o modelo repressivo, né, que a gente chama de proibicionista, é o modelo dominante ainda na sociedade mundial. Muito bom, professor Cauê. Eu tive tantos insights e a gente ainda vai voltar aqui nessa fala sua porque ela nos abriu muitos caminhos, então a gente ainda vai regressar aqui para retomar algumas dessas ideias. Dentro dessas ideias, eu notei que você falou sobre esse Made in USA, né? Essa repressão feita nos Estados Unidos, mas exportada para todos os outros lugares do mundo. E dentro desses outros lugares, a gente aqui no Cone Sul, a gente internalizou essa guerra às drogas de uma maneira muito dicotômica, né? Bem maniqueísta. Então, existe o bem e existe o mal, existe a droga e existe a saúde. E como se outros ambientes da natureza não existisse, inclusive nem uso de substâncias com a intenção recreativa. E o que a gente viu aqui no Cone Sul, e eu concordo muito que isso a gente internalizou de uma política norte-americana, é de que vem de mãos dadas essa política colonial, né? De um lado vem essa repressão e de outro lado vem um discurso moralista. Eu queria perguntar para você como esse discurso moralista ainda impacta a nossa sociedade e, por consequência, as escolas. Então, esse discurso moral e religioso até, né? Do corpo como um templo, do que é errado aos olhos de Deus, ou nesse sentido. Claro, Nara, excelente pergunta e assim, eu acho que a ideia, a proibição, como eu falei, né, ela tem origem nas ligas puritanas da igreja, né? Inclusive, se você, até um fato que eu esqueci de comentar, até o final do século XIX, o segundo maior partido político dos Estados Unidos não era nem o republicano e nem o democrata, era o partido proibicionista, ou seja, era o partido de proibição das drogas. Então, assim, veja que é um movimento que ganha uma ascensão muito grande. E essa ascensão, ela se reproduz não num moralismo, como a gente entende, mas sim num falso moralismo, porque a maior parte da sociedade humana, ela vem se desenvolvendo. Se a proibição de drogas, ela começa no século XX, né? Algumas repressões no século XIX, mas sobretudo no século XX.
Mas o ser humano e as drogas, o ser humano caminha em relação às drogas há milênios, há milênios. Então, por exemplo, o uso da cannabis ele é encontrado há 5.000 anos na China. Então, nós estamos falando de consumo de substâncias psicoativas que o ser humano sempre fez desde que ele apareceu na sociedade, ou nesse planeta. E, muitas vezes, o uso dessas substâncias favoreceu o desenvolvimento cognitivo desse ser humano, fazendo com que a gente chegasse hoje nesse cérebro que nós temos, que pensa, articula, reflete, reflexiona, complexifica, né? Isso também se deve ao uso de várias substâncias psicoativas. Só que, a partir do século XX, a gente cria uma negação dessa relação, e aí, especificamente, eu acho muito interessante, você falou do Cone Sul, mas o contexto latino-americano ele é muito parecido, porque os povos indígenas da América Latina, eles sempre fizeram uso de diversos tipos de substâncias psicoativas. Mas, a partir da chegada do europeu e, consequentemente, do cristianismo, esse movimento ele vai entrando num sufocamento e negação, não só do uso da substância, mas da própria relação que os sujeitos fazem com aquela substância, que não necessariamente é uma substância por recreação. Por exemplo, o Santo Daime, né, a ayahuasca, como a gente conhece hoje, ela tem virado um problema, porque ela saiu do local de onde ela foi para São Paulo, Rio de Janeiro, até onde eu moro aqui, mas e a tradição sócio-histórica e reflexiva desses povos indígenas que faziam uso disso? Qual era a função? Isso a gente não se fala mais, só se faz o uso pelo uso. Então, assim, de alguma maneira, esse aspecto moralista, ele atrapalha na compreensão dos sujeitos sobre esses processos sócio-históricos, o que inclui o consumo de substâncias, né? Se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia, a gente consome todo dia de manhã café, açúcar. Mesmo que você seja criança, você consome aquele Toddy ou Nescau, que é um chocolate industrializado, também é uma droga. Então, perceba que a gente está rodeado de múltiplas drogas na nossa sociedade, mas a gente só observa aquelas que a gente julga como ilegais. E como eu te disse, no século XXI, as principais drogas hoje não serão essas, serão as drogas farmacêuticas, como o fentanil, como, por exemplo, o caso na Colômbia, né, que é muito famoso, do Tusi, que é o nome da droga que eles chamam, que é uma mistura de remédios que eles compram na farmácia. Então, assim, nós estamos lidando com aspectos que... E aí eu digo, por que é um falso moralismo? Porque o moralismo, ele propõe uma ética moral ao qual você não se submete. Ou seja, você renega aquilo. O falso moralismo, não, eu falo que aquilo não presta, mas por trás eu faço o consumo disso. Eu faço o consumo de álcool, eu faço o consumo de tabaco, eu faço o consumo de outras drogas. Então, esse é um aspecto que a gente precisa entrar no diálogo. E esse não é um conflito com a religiosidade, a qual a religiosidade é muito importante para a humanidade. Mas é um fator determinante de que, legalmente, laicamente, o Estado deve garantir que as pessoas que façam o consumo de drogas sejam atendidas e substanciadas pelo sistema de saúde e também os outros sistemas de assistência social ou outros que a pessoa necessite. Agora, jamais o Estado deve proibir as pessoas de maneira violenta, porque a repressão violenta, junto com esse falso moralismo que você colocou muito bem, e eu comentei, ele atrai, de alguma maneira, o que a gente chama hoje no Brasil, e que efetivamente não sou só eu, mas muitos estudos que fazem sobre isso, de seletividade penal e racial. Ou seja, o que define quem é um criminoso na política de drogas é a sua condição social, a sua condição racial e a sua condição de moradia. Ou seja, qual é o seu CEP? Você mora numa periferia? Então, talvez você não será visto como usuário, mesmo que você o seja. Você vai ser visto como traficante. Então, perceba que essas relações repressão-moralismo, elas nos levam, a repressão mais o moralismo, ao racismo institucional e estrutural que o Brasil já construiu há 500 anos e segue construindo e repetindo e repetindo. A política de guerra às drogas, eu sempre digo isso, é uma política de genocídio estatal da população negra
e desde 2006, com a mudança da lei de drogas, também das mulheres. Se você analisar os dados estatísticos do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, mais de 8.000% de aumento de prisão de mulheres por tráfico de drogas desde 2006 para cá. Então, assim, perceba que essas mulheres não são do Leblon, nem dos Jardins em São Paulo, ou de qualquer bairro chique em qualquer cidade, mas são pessoas periféricas. E por quê? Porque a política de drogas, ela busca o que o Foucault e também o Agamben, né, que são dois filósofos, dizem, ela busca constituir um estado de exceção, como diz o Agamben, mas um estado de exceção que ele existe para legitimar a sua suspensão desse direito. Ou seja, o direito está ali, a lei existe, mas você não tem direito a ela. Por quê? Porque você é indigno de vida. Você é indigno por sua condição social de ser sujeito de direitos. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país atualmente. E, tampouco, ela parece mudar a curto prazo. Porque, infelizmente, né, como você mesma disse, esse moralismo se deve a um lobby religioso, a palavra certa é essa, e esse lobby religioso ele também está dentro dos poderes institucionais do país. Então, assim, né, é complexo que a gente faça um diálogo laico, sendo que as nossas representações institucionais, sobretudo legislativas, sejam em sua grande maioria, ligadas ou ao lobby evangélico ou ao lobby do cristianismo mesmo, por um todo, né? Professor Cauê, vou fazer dois links dessa sua fala aqui, eu poderia fazer vários, porque é muito boa, mas uma em relação às mulheres, né? Em relação às mulheres, nós temos uma pesquisadora aqui no programa de pós-graduação da UFG em Direitos Humanos, Inaê Yanomami, que ela pesquisou exatamente as sentenças criminais proferidas em relação às mulheres que, de alguma forma, tocam essa área de tráfico ou uso de substâncias entorpecentes. E ela notou que existe um maior peso na sentença quando são mulheres que... Então, se comparado a um homem aqui no estado de Goiás, né, isso. Eu me arrisco a dizer que isso é também generalizado para o restante do país, mas aqui foi constatado por essa pesquisa de que uma mulher que tem algum tipo de incidência em relação à questão de drogas ou outras substâncias, ela recebe uma pena maior que um homem. Então, quer dizer, isso é um crivo da justiça, né? Então, esse é um recorte muito importante. E você ainda disse mais, antes de passar para um outro assunto, você falou sobre essa internacionalização aqui, né? Então nós internalizamos no país essa guerra às drogas de uma forma muito, embora a religião seja importante, as substâncias psicoativas são utilizadas desde que o mundo é mundo, digamos assim, né? Para esses rituais religiosos, a gente ainda tem ali hoje esse falso moralismo colocado quase que como imposição religiosa, e isso tem se tornado um discurso muito comum e difícil de ser combatido, né, no dia a dia da sociedade, das escolas, dos trabalhos. Eu até assisti recentemente, não sei se você chegou a ver, mas fica a minha indicação aqui para quem nos acompanha, do Apocalipse nos Trópicos, o documentário da Petra Costa. Ela faz esse link dessa política norte-americana religiosa, desse lobby religioso, né, desse lobby cristão, evangélico, como ele foi internalizado aqui no Brasil e como a gente acabou utilizando, naturalizando esse discurso como padrão e colocando essa guerra às drogas. E ao invés de nós realmente estarmos combatendo com políticas públicas o uso indiscriminado, o abuso dessas substâncias, a gente está, na verdade, combatendo populações racializadas. E aí eu venho na minha pergunta, que estratégia que a gente pode, se você se arrisca a fazer, né, elencar para nós essas estratégias de prevenção ao abuso de substâncias dentro das escolas? O que você diria para a gente em relação a isso? Muito bem, Nara, muito obrigado pela pergunta.
Antes de eu responder essa questão das estratégias, eu gostaria só de falar um pouco sobre quando você colocou a questão da internalização dessa política para o Brasil, dos Estados Unidos, né, a partir dos anos 60, da Convenção de Drogas. Eu queria deixar também importante uma ressalva, que o Brasil ele foi o primeiro país do mundo, antes de existir essas políticas dos Estados Unidos, de fazer uma proibição de drogas dentro do seu Código Criminal. No caso, foi o primeiro Código Criminal brasileiro, de 1830, onde aparece já ali uma proibição do pito do pango, que basicamente é a maconha. E nessa proibição, o que acaba por acontecer ali está descrito no Código Criminal. Se você faz o uso do pito do pango, mas você é livre, ou seja, é branco, você paga uma quantia em dinheiro e você é liberado. Mas, no caso de você ser ou alforriado, negro, ou escravizado, você é preso e leva 60 chibatadas. E isso está lá no Código Criminal. Então, perceba que lá no século XIX, 1830, a gente já tem uma política de drogas racializada. Em 2025, após a gente copiar o modelo estadunidense, a gente segue aplicando esse modelo de política de drogas racializada, né? E a gente segue insistindo no modelo que claramente é fracassado. E, assim, também, quando você me pergunta, Nara, que estratégias de prevenção ao abuso de drogas devem ser feitas nas escolas, isso dialoga diretamente com essa questão que eu estou te colocando. Por quê? Porque as estratégias que eu vejo para prevenção ao abuso de drogas nas escolas, ela está relacionada, em primeiro momento, como você mesma falou, né, a questão do moralismo, ela está relacionada a um falso moralismo e a um certo impedimento ao debate desses temas, né? Quase sempre falado, você sempre é falado de uma forma esquivada ou nunca aberta. Então, de alguma maneira, quando você fala desse tema com crianças, você acaba por trabalhar dentro desse discurso de falso moralismo. E nas escolas, em específico, existe um programa que faz esse movimento estratégico de proibicionista, ou seja, um programa que propicia ao estudante uma visão proibicionista de drogas, uma visão de um mundo ideal sem o uso de drogas. Esse programa é muito conhecido, chama ProErd, né? E muitas pessoas já fizeram, até eu mesmo, quando era criança, fiz o ProErd. Então, assim, o ProErd é um modelo fracassado dos Estados Unidos, chamado DARE, Drug and Resistant Education, que ele foi copiado por cartilhas, né, um método de cartilhas, que é copiado a cartilha, até a imagem é a mesma. E o ProErd, então, bota um policial, e não um professor, para fazer esse diálogo com o estudante, e dizendo que as drogas fazem mal, que ele não deve usar droga, que ele não deve conhecer, que a droga causa isso, causa aquilo. Porém, quase sempre, as escolas públicas onde o ProErd atua, são escolas periféricas. Então, assim, essas pessoas vivenciam a realidade das drogas no seu dia a dia, né? E quase sempre o que o policial diz não condiz muito com a realidade ao qual ele convive no seu bairro, né, na sua rua, com algum familiar seu. E isso aí, nós não estamos falando só de drogas ilegais, nós estamos falando também do álcool, por exemplo, que é uma droga legal, mas que é um grave problema social também, né? E que a gente pouco discute a questão do álcool, né? Então, assim, quais estratégias de prevenção a gente tem pensado desde o grupo de pesquisa que eu faço parte, o grupo de pesquisa Educação e Drogas, que até no final eu posso até passar o site, vocês podem acessar, tem os materiais que a gente tem feito na formação de professores e também de atuação direto com os jovens, com jogos e com metodologias didáticas mais ativas, mas, sobretudo, o que permeia esses produtos que a gente tem feito por um lado, a redução de danos, ou seja, a política de redução de danos. E o que é a redução de danos? A redução de danos é compreender que o sujeito que usa ou abusa de drogas não necessariamente é um doente, como é a visão que a gente tem atual. Esse sujeito, ele deve ser assistido pelos equipamentos que o Estado oferece, até porque também isso faz parte dos impostos ao qual ele paga também, né? Então, assim,
as estratégias de prevenção na escola específica passam sobretudo pela conscientização crítica do que efetivamente são as drogas, e não necessariamente só a química das drogas. Ela te causa isso, ela pode te dar isso, mas sim o contexto sócio-histórico das drogas. Ou seja, quando você fala, por exemplo, sobre drogas na escola, sem falar da guerra às drogas, que foi o nosso primeiro tema aqui, a política de drogas ela não faz sentido, porque a política de drogas só existe pela lógica repressiva. Então, assim, eu não posso chegar para o estudante e dizer assim, olha, não usa droga que faz mal. Mas ele sai lá na rua e encontra alguém vendendo essa droga. Ou seja, a droga é ilegal, mas ela não deixou de ser vendida na rua. Todos nós aqui, e quem nos assiste também sabe que existem por aí diversas bocas de fumo. Então, assim, as drogas continuam sendo vendidas, né? Então, assim, o problema está não em a gente não falar do assunto, mas falar de uma forma consciente e crítica. E ter, como eu falei lá no início, como pressuposto de que na política de drogas, o pior fator não é o uso de drogas e nem o abuso, e sim a guerra às drogas, que no fim é uma guerra aos pobres. Ou seja, a guerra às drogas é um artifício utilizado pelo Estado para desaparecer com aqueles sujeitos que ele considera indesejáveis. Que sujeitos são eles? Negros, mulheres e pobres. Esse é o público ao qual a política de drogas se volta. Então, por exemplo, quando você vê um caso, que existem muitos, mas vou citar um, por exemplo, do caso de um rapaz chamado Breno Solon Borges, do Mato Grosso do Sul. Ele era filho de uma juíza, né, do Tribunal de Justiça. Ele foi preso na rodovia, na MS 202, se eu não me engano, né? Foi preso, no carro dele tinha mais de 800 cápsulas de fuzil. Ele tinha, acho que 4 ou 5 toneladas de maconha e não sei mais quantas toneladas de cocaína no carro. Ele foi preso. A mãe dele, no outro dia, foi dentro do presídio e tirou ele de lá. E depois internou ele numa clínica de recuperação, falando que ele tinha problemas com o consumo de drogas. Mas nunca mais se falou das balas, né? Ou seja, das munições. Não se falou das drogas e a quantidade, 4 toneladas, 5 toneladas. Mas, em compensação, um caso fatídico, há uns anos atrás, do Rafael Braga, que é uma pessoa que foi presa com um pinho-sol dentro de uma manifestação no Rio de Janeiro, ficou preso por tráfico de drogas durante 6 anos. E só conseguiu sair, mesmo com a polícia tendo provas de que a polícia colocou essas drogas nele, ele só conseguiu sair porque ele adquiriu uma tuberculose no presídio, e aí, a partir dessa doença, ele conseguiu sair e depois conseguiu uma medida de liberdade provisória. Então, perceba que as relações raciais também são permeadas pelas relações socioeconômicas, porque as relações socioeconômicas dizem diretamente quem você vai ser no jogo jurídico, se você é ou não esse sujeito indesejável. Então, assim, as estratégias na educação devem ser pensadas desde dessa amplitude que eu estou te falando, da conscientização crítica do sujeito. E aí a gente parte desde Paulo Freire. Paulo Freire sempre nos diz que a educação ela acontece sempre de forma dialógica, ou seja, da forma de compartilhamento de ideias. Então, eu não posso ir para uma escola periférica e achar que eu vou ensinar para o aluno o que é a relação, o mundo das drogas ou o mundo da ilegalidade que envolve as drogas, porque ele conhece muitas vezes mais do que eu no seu próprio dia a dia. Então, assim, desconsiderar a realidade desses sujeitos periféricos é um achaque, de alguma maneira, quando você chega na escola para ensinar isso para esse jovem. Isso quando esse jovem está na escola, porque muitas vezes ele já foi desviado da escola, muitas vezes não pelo tráfico, mas pelo próprio trabalho, porque o sistema capitalista para a periferia, ele induz as pessoas ao trabalho muito cedo, seja o trabalho numa boca de fumo que é ilegal, ou mesmo um trabalho na construção civil. Professor Cauê, quando você contou esses exemplos, né, tanto do Rafael Braga quanto do Breno, filho da desembargadora, eu me lembrei muito da professora Janaísa Viscardi, que ela analisa, você já viu? Ela analisa os chamados, né, as manchetes
de jornais, revistas, da internet, enfim. E ela diz assim que como esse sujeito racializado, ou então qualquer pessoa que seja de origem de qualquer minoria política, vai ser colocada como traficante, criminoso, é preso, enquanto que essa pessoa privilegiada, ela vem com... É dourada a pílula. Então vem filho de desembargador, é preso com 1,5 toneladas, né? Então, opa, mas que coisa absurda. Ou se uma pessoa branca é colocada, empresário é encontrado, carro de empresário é encontrado com tantas toneladas. Então, isso não é empresário, né? E uma pessoa pobre não só por ser pobre, não deveria ser colocada como criminosa. Antes de chamar o intervalo, e a gente pode continuar discutindo isso já, continuar esse diálogo, que eu acho muito importante, eu me lembrei muito de Adela Cortina, que fala do conceito de aporofobia, que é essa ojeriza ao pobre. Então, é uma necessidade de exterminar, não a pobreza, mas aquele sujeito indesejável, que é o pobre. Então, dito isso, eu nem vou te dar o direito à resposta. Eu vou chamar o nosso intervalo e já a gente continua com esse papo. Por favor, continue acompanhando a gente. Até já! Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. A desigualdade perpassa vários problemas sociais no Brasil. Com a questão das drogas, não é diferente. Temas como esse são discutidos no Escola na Real, para fortalecer a educação em direitos humanos a partir de reflexões e iniciativas voltadas à formação cidadã nas escolas. Escola na Real. Nós estamos retomando agora nosso papo com o professor Cauê Galvão e a gente está falando hoje sobre o ambiente escolar e saúde, o uso de substâncias psicoativas por estudantes e a formação dos professores nessas situações. Bom, nós estamos aqui nessa discussão tremenda e eu queria saber do professor Cauê Galvão em relação ao BNCC. Então, a gente tem, por um lado, uma sociedade que instiga o medo, esse pânico moral, né, um terrorismo social, psicológico em relação ao tema, e a gente tem, por outro lado, um resultado que não tem sido efetivo de combate ao uso, ao abuso dessas substâncias. Então, eu queria saber de você, professor Cauê, como a gente pode fazer e quais são esses caminhos, inclusive dentro do BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, a respeito do tema. Cauê. Bom, esse aspecto da BNCC é um fator bem importante da gente levar em consideração, sobretudo porque a BNCC ela é bem recente, a nova BNCC, né, de 2017. E ela, até tem uma colega, a nossa coordenadora do grupo de pesquisa, Maria de Lourdes da Silva, que ela faz esse estudo exatamente dos temas que aparecem na Base Nacional Curricular Comum envolvendo a discussão drogas. E ele só aparece, acho que, se eu não me engano, é no 6º, no 7º ano, e ensino de ciências, e dizendo apenas essas catalogações, ou seja, maconha é uma droga alucinógena que pode causar alucinação, cocaína é uma droga tal, da família tal, ou seja, são informações químicas da substância. Mas, dentro do currículo, não existe nenhuma discussão outra fora essa. E essa discussão, ela aparece em todos os livros didáticos que você for pesquisar. Todos esses livros didáticos, ela aparece porque os livros didáticos são fruto da BNCC. E a professora Maria de Lourdes, ela tem chamado isso de currículo mínimo irredutível. Ou seja, o que é um currículo mínimo irredutível para as drogas? O currículo mínimo irredutível, a discussão das drogas, ela só vai aparecer no currículo de uma maneira regulamentar. Ou seja, apenas como para cumprir tabela e apresentar esses dados químicos da droga. Mas não fala, por exemplo... E aí ela diz que causa dependência, mas assim, o açúcar, o café também causam dependência, né? O chocolate causa dependência. Então, assim, são informações muito pequenas e quase sempre informações incompletas, podemos dizer assim.
E aí, é isso que faz com que a professora Lourdes denomine, né, esse estudo que ela faz dos livros didáticos e da BNCC de currículo mínimo irredutível sobre drogas. Ou seja, não há discussão sobre drogas na escola a partir da base nacional curricular. Porém, nós temos feito dentro do grupo de pesquisa, e também aqui na universidade eu faço muito na formação, que eu faço com os alunos, a gente tem ampliado a discussão das drogas sempre de maneira transversal e interdisciplinar. Então, por exemplo, se aparece em química ou se aparece em ciências, esse professor jamais vai apresentar isso no viés químico ou das ciências, mas ele também vai fazer junto com o professor de história, junto com o professor de geografia, para que o professor de história o apresente o contexto da guerra às drogas, o contexto de quando o ser humano passou a proibir determinadas drogas e permitir determinadas outras, em que momento, por exemplo, na geografia, a América Latina se torna o celeiro de produção das drogas que tem em direção aos Estados Unidos e depois à Europa. Perceba que a unidade das disciplinas dentro da escola, a interdisciplinaridade, ela se faz necessária para debater as drogas, porque as drogas são um tema que atravessa toda a sociedade, inclusive todas as disciplinas. Então, perceba que o diálogo de drogas, apesar dele não estar presente na BNCC, ele deve ser feito no ambiente escolar. Ele já é feito, como eu falei anteriormente, pelo ProErd. Porém, o ProErd como que eu posso dizer? É um programa considerado ineficiente. Inclusive, há pesquisas, né? A Zila Sanches, que é bem famosa, uma pesquisadora da Unifesp, ela fez uma pesquisa em mais de 40 escolas e ela comprovou que o ProErd é ineficiente. E não só ele é ineficiente, como muitos dos estudantes que foram do ProErd buscaram as drogas depois de terem essas informações falseadas. Perceba que você dizer para o aluno, isso faz mal, não chegue perto, gera muito mais a curiosidade de buscar conhecer aquilo do que se você for consciente e dizer para o aluno que efetivamente a guerra às drogas e o contexto das drogas representa dentro da sociedade. Perceba que quando a gente fala da coletividade, quando a gente está falando das drogas, é muito mais complexo, mas ao mesmo tempo conscientiza melhor a sociedade do que falar do indivíduo e seus próprios usos. Essa visão do indivíduo e seus próprios usos é uma visão muito neoliberal do ser humano. Então, o ser humano ele não vive sozinho numa bolha. Ele só vive em coletivo, né? Já diria Vygotsky, né? O ser humano vive coletivo e a partir da interação que ele tem com esse coletivo. E a escola não deixa de ser esse espaço de sócio-interação. E é por isso que a escola é o espaço para esse debate. Não só sobre as drogas, diga-se de passagem, mas também, por exemplo, sobre educação sexual, que é uma outra discussão que sempre está atrelada a essa questão, né? A questão do aborto, a questão, por exemplo, da gravidez na adolescência, que são temas que quase sempre há um tabu para se trabalhar na escola. Mas por que há um tabu trabalhar o tema, por exemplo, da educação sexual na escola? Porque quase sempre quando você trabalha isso com crianças e adolescentes, você descobre que familiares, vizinhos, pessoas próximas abusaram delas. Então, assim, é aí que entra a discussão que eu falei antes do falso moralismo, ou seja, a moralidade existe, mas o que eu faço por trás ninguém pode saber. Mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um velho dilema, né? Mas que, infelizmente, nesse contexto das drogas e também nesse outro contexto da educação sexual, que também se encontram, porque hoje a gente tem um campo de debate chamado chemsex, ou seja, o sexo com o uso de drogas químicas. Então, perceba assim, tudo está se ampliando. Mas nós ainda estamos com aquela visão, né, que que a droga vai acabar com a sociedade, acabar com a família. E, efetivamente, a principal droga que quase sempre acaba com a família e com a sociedade e com as leis em geral é o álcool, que é incentivado, tem propaganda, financia campeonatos de futebol, de basquete, de vôlei. Então, perceba, a sociedade ela vive numa identidade falsa moralista, ou seja, eu vendo um discurso de que as drogas não podem existir, mas, ao mesmo tempo, eu adoro ver um programa que usa as mulheres como imagem de desejo sexual para produzir o desejo em mim de consumir álcool, como se o álcool não fosse uma droga também. E, inclusive, né, até
recentemente teve uma entrevista do professor Dartil Xavier, né? E ele diz isso, né? A pior droga, segundo diversos estudos do mundo inteiro, é o álcool. Porque ela afeta terceiros, trânsito, a sua família, as relações familiares, as relações entre pai e filhos, as relações entre marido e mulher. Perceba? Nós estamos falando da droga mais incentivada socialmente. Ilícita, em contrapartida... Né? E é lícita. E é lícita. Em contrapartida, as nossas drogas ilegais são vistas com esse pânico moral. E assim, diga-se de passagem, aqui eu não estou fazendo uma defesa às drogas ilegais, jamais, essa não é a ideia. Mas compreender que a ilegalidade da droga está muito mais relacionada àquilo que a gente falou antes, ao fato de que a ilegalidade me serve a perseguir as pessoas que eu considero indesejável. Entende? Por isso o álcool não é uma droga ilegal. Então é esse tipo de relação que a gente precisa trabalhar dentro do contexto escolar, né? Sair dessa seara da droga como uma visão muito da saúde, né? E até aí eu aproveito, se você me permite, Nara, a explicar também, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem um conceito que a gente usa chamado educação para as drogas. E perceba que para as drogas é diferente, por exemplo, da visão que o PROERD, que a Justiça tem, que eles chamam de educação contra as drogas. Já a saúde, e mesmo o campo da redução de danos, que eu comentei aqui, da saúde, eles partem para um discurso de educação sobre drogas. Ou seja, ele já não recrimina mais o usuário, mas ele ainda vê a droga como uma problemática. E nós, dentro do grupo de pesquisa Educação em Drogas, temos desenvolvido esse conceito, dentro da educação, de educação para as drogas. Por quê? Porque nós entendemos que a educação para as drogas, no sentido de que os sujeitos que passam pela escola vão precisar conhecer sobre o mundo das drogas. Seja porque ele tem um parente que é usuário, seja porque ele mora num lugar que tem uma boca, seja porque ele mesmo é usuário. Percebe? E eu te dou um exemplo do porquê é importante isso, que atualmente nós temos tido muitos casos, muitos mesmo, de uso de drogas sintéticas, né, MDMA, LSD e outras drogas, em raves, em festas rave. E muitas dessas festas morrem jovens de 18, 19, 20 anos. E quase sempre eles morrem por desidratação. Percebe? Por quê? Porque lá atrás, quando a gente deveria educar para a relação do ser humano com as drogas na escola, e dizer para ele que o dia que ele fosse consumir uma droga sintética, ele deveria consumir água e não cerveja ou álcool, porque o álcool também desidrata, junto com uma outra droga sintética que o desidrata também, leva ele à condição de ter uma overdose, né? De morrer, e que acontece muitas vezes. Porém, se esse jovem tivesse sido educado lá atrás, de que quando você consome uma droga sintética, você deve só consumir água para que o seu corpo esteja sempre hidratado e você não corra o risco de um colapso, isso não é ensinado. Então perceba que o pânico moral nos proíbe de educar esses jovens para relacionar-se com as drogas, e não é relacionar de usar, é relacionar de entender como cada droga efetivamente funciona no nosso organismo, né? Já que a gente está tratando de um tema tão espinhoso que é um tabu, eu vou ousar traçar um paralelo aqui. Quando você diz, professor, sobre a educação sexual e as medidas que são tomadas, né, de educar crianças e jovens dentro da educação sexual, não é de fato estimular o sexo, mas é educar para entender quais são as zonas erógenas, o que é o toque permitido, o que é consentimento e assim vai. A gente teve muito recentemente no Brasil uma ministra que disse que não ia mais distribuir camisinha e que educação sexual não deveria existir porque crianças não devem ser sexualizadas, mas num tom muito distante do senso crítico. Então eu traço esse paralelo porque me pareceu a mesma coisa, quer dizer, não falar sobre drogas ou fazer esse terrorismo, esse pânico moral, a gente não está de fato protegendo crianças, adolescentes, pelo contrário, a gente está ali colocando um interesse, né, uma curiosidade, o que será que é isso? Por que as pessoas estão dizendo tanto? Ao invés de fato, tomarmos atitudes de precauções, prevenções e prevenções críticas. E é óbvio que formar um cidadão, uma cidadã crítica
é muito mais difícil do que simplesmente impor uma regra facinha que pode nem ser de fato seguida, mas ela é fácil de ser colocada, né, imposta. E dentro disso eu queria perguntar para você, você fez uma conexão, professor, que eu achei tão interessante. Eu não sei se nós teremos tempo nesse programa de discutir essa conexão entre o capitalismo, o individualismo e como a gente individualiza também o problema. Quer dizer, aquela pessoa que consome e abusa de substâncias, ela é individualmente culpada daquela situação que ela se encontra. Então, ela também vai ter que encontrar uma saída individual. Enquanto isso, nós deveríamos estar de fato pensando numa solução coletiva, né? Contextualizada histórico-socialmente, com um senso crítico muito, muito importante, com uma visão para as minorias. Então, quer dizer, o caminho deveria ser outro. Ele é bem mais trabalhoso, mas ele deveria ser outro. Dito isto, eu queria ver contigo. Se você já se sabe de notícias ou se participa de notícias, já participou de algum caso que implementou esse tipo de educação crítica sobre as substâncias psicoativas e quais são os resultados? Foram bons, foram ruins? Então, tanto se você tiver participado de algum caso, né, de alguma experiência assim, quanto se tiver notícias, pode nem ser no país, mas compartilha com a gente. Sim, com certeza. Bom, a questão que você coloca da educação sexual, né, é isso que você disse, né, até essa mesma ministra que falou isso, né, também foi a mesma ministra que falava a abertos cantos que na Ilha do Marajó as crianças tiravam os dentes, né, a gente sabe bem onde isso leva, né, então, assim, perceba que efetivamente, infelizmente, o lobby religioso, sobretudo pentecostal, neopentecostal, ele trabalha nessa lógica do falso moralismo, né? Ou seja, eu digo uma coisa, mas eu faço outra. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, pensando nas experiências de educação crítica, Nara, a gente tem, dentro do grupo de pesquisa que eu faço parte, que o grupo existe desde 2017, então nós estamos há 8 anos já fazendo, né, 7 para 8 anos, fazendo esse diálogo junto ao campo da educação. Então, atualmente, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos específicos com os jovens. Eu particularmente, Cauê, faço esse trabalho, mas não com jovens na escola, eu faço com jovens em medida socioeducativa de restrição, ou seja, jovens menores de idade que estão presos por tráfico de drogas. Então, eu faço esse tipo de formação com esses jovens atualmente, de educação e conscientização, para que o sujeito se conscientize de que a guerra às drogas não requer, não é um problema dele enquanto indivíduo, que é exatamente isso que você colocou. Mas a gente tem outros trabalhos, por exemplo, educação crítica também, por exemplo, existe um trabalho que a gente faz a partir de uma autora bem famosa, chamada Simone Monteiro, da Fiocruz, que ela criou um jogo chamado O Jogo da Onda, que é um jogo que fala sobre drogas. Então, o GPED, ele se vincula a esse jogo e a gente faz diversas atividades em escolas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Piauí, atualmente na Univasf, em São Raimundo Nonato, e aqui em Caicó também, que eu atuo só que eu atuo especificamente na socioeducação. Eu confesso a você que a prática de educação para as drogas de maneira crítica, no Brasil, ela ainda está muito restrita ao grupo que eu faço parte, que é o único grupo que, inclusive, faz esse debate dentro da educação. Quase sempre esse debate vem ou do pessoal da saúde ou do pessoal da segurança pública, mas não vem de professores e nem de formador de professores, que é o nosso caso do nosso grupo. Mas fora do Brasil, eu tenho algumas experiências que eu vivenciei, que eu vi, que me agradaram bastante, assim, enquanto um movimento que a gente poderia se espelhar, né? A gente falou de internalizar políticas de outros lugares, como os Estados Unidos ou a Europa, mas quase sempre o Brasil nunca olha para os países que estão do nosso lado, né? Os nossos co-irmãos latino-americanos. E a Colômbia, especificamente, tem uma política muito interessante de drogas, né? É uma política ainda proibicionista, mas com muitos avanços de liberação. E agora, com o governo Petro, desde 2023, eles têm desenvolvido uma política de legalização de drogas mesmo, assim.
Mas dentro do contexto educativo, existe um movimento, um grupo chamado Eche le Cabeza, que é Fazendo a Cabeça em espanhol, né? echelecabeza.com. Você pode colocar aí na internet que vocês vão encontrar. É uma organização, né, um grupo de pesquisa e também uma organização não lucrativa que participa de festas na Colômbia, onde eles fazem testes das drogas para as pessoas e depois eles entregam esses testes dizendo para a pessoa saber o que ela consome. Essa é uma das estratégias que eles usam de redução de danos. Outra estratégia que o Eche le Cabeza usa é fazer formações de redução de danos com escolas, mas também com professores. Então, assim, perceba que esse movimento na Colômbia, ele tem mais abertura, porque a política de proibição na Colômbia, ela é menos repressiva do que no Brasil, por incrível que pareça, porque a Colômbia é o país que mais tem bases do Departamento de Estado Antidrogas, o DEA, no mundo. Mas, atualmente, eles têm tomado uma política de drogas muito menos repressiva e mais vinculada a essa discussão do social. Ou seja, eu preciso dar acesso a essa pessoa que quer deixar o abuso, a pessoa que tem um problema de uso abusivo. Eu preciso dar condições a essas pessoas de assistência social, de trabalho e de tudo mais. Porque o Estado surge no século XIX para ser o servidor da população. E é para isso que ele serve. Porém, no século XXI, e o neoliberalismo muito avançado em todos os aspectos, na educação, na saúde, ou mesmo na política de drogas, nós entramos numa lógica mais de necropolítica, né? Ou seja, uma política da morte, onde a morte é referendada pela legislação. Então, a política legal legitima o extermínio dessa população e, consequentemente, também legitima a negação do debate sobre isso no espaço escolar. Seja sobre educação sexual, como eu falei, quase sempre tem a ver com as famílias, porque quase sempre a questão da educação sexual, como você colocou, né? E eu também já vivenciei isso muito em escola. Quando a gente fala desse assunto, quase sempre aparece, e são mulheres, uma estudante dizendo que foi abusada pelo tio, pelo primo, pelo vizinho, mas que não tinha consciência disso. Por quê? Porque a gente não educa desde a infância, como você falou, as partes que podem ser tocadas, o que pode, o que não pode, ao mesmo ponto que a questão das drogas. A gente precisa educar esses jovens para as drogas. E não estou falando só sobre maconha e cocaína, estou falando sobre uso de telas atualmente, que os jovens estão num problemaço, percebe? A quantidade de horas de jogo, por exemplo, que uma criança fica, a quantidade de tempo que a criança fica na frente de uma televisão, né, vendo Netflix ou qualquer outra coisa que seja. Percebe? Nós estamos falando a quantidade de produtos ultraprocessados que essas crianças, esses jovens e esses adultos depois consomem atualmente. Essas são drogas que estão no nosso dia a dia, mas que a gente nunca vê elas com a mesma ojeriza que aquelas que muitas vezes, muitas pessoas nunca nem viram, só ouviram falar. Como diria a música do Martinho da Vila, né? Aliás, do Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Só ouço falar. Mas fala mal, né? Eu só ouço falar mal. Mal, exato. Professor Cauê, e agora já encaminhando assim para um final, acho que você colocou muitos pontos para a gente refletir e refletir dentro e fora de sala de aula, né? Dentro da prática de sala de aula, mas também fora dela. Eu queria perguntar para você, essa é muito difícil, Essa eu vou dar até um tempo para você respirar. Por quê? Porque eu queria mesmo que você desse um manual aqui, como as professoras e os professores poderiam fazer essa discussão a partir de dentro da comunidade escolar. Eu sei que eu estou pedindo o mundo, né? Eu estou pedindo, assim, uma receita milagrosa, mas não é isso, não. Eu quero, assim, a partir de sua visão, de sua experiência, o que você pode compartilhar com as professoras e os professores que nos acompanham, como essas pessoas podem, esses profissionais, podem fazer essa discussão a partir da comunidade escolar. E aí também eu já vou conectar com a última, que é como a gente pode preparar as escolas para lidar com o tema. Boa, Nara. Bom,
Quanto a essas questões para os professores ou os profissionais da educação por um todo, né, gestores, coordenadores pedagógicos, professores e mesmo a comunidade escolar, hoje, atualmente, como eu acho que eu falei em determinado momento, qualquer pessoa pode acessar o site gped.net, Grupo de Acesse o Pesquisa site Educação e Drogas. Lá vocês vão gped.net. encontrar materiais didáticos para trabalhar essa questão, vão encontrar textos que fazem essa discussão sobre alimentação, sobre o uso de telas, sobre o uso de drogas ilegais, sobre o álcool, sobre os produtos ultraprocessados, sobre a venda de estética pela beleza através de produtos estéticos, que também são drogas, diga-se de passagem. Então, perceba que, assim, o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente tem uma amplitude gigantesca de materiais que podem auxiliar a comunidade escolar no trabalho e na produção de também temas e debates sobre a questão das drogas. Falando especificamente da experiência que eu tenho, eu vejo que o debate das drogas dentro da escola, ele é primordial, mas ele é primordial, sobretudo, desde um viés não moralista, percebe? Nós precisamos fazer uma discussão sobre drogas nas escolas de uma maneira aberta, consciente e, sobretudo, como diz Paulo Freire, dialógica, levar em consideração o que cada sujeito traz de si, o que cada sujeito se vê no mundo. Porque é só dessa forma que você consegue conscientizar uma criança, um jovem, um adulto, a partir dele se perceber naquela relação com a realidade. É por isso que o ProERD é ineficiente, porque ele não dialoga com a realidade. E eu acho que é isso. Qual foi a última pergunta? Me desculpe, que eu acho que eu esqueci, Nara. Me desculpe. Não tem problema, não. É como que a gente pode preparar as professoras e os professores para lidarem com esse tema? Isso, eu acho que a preparação é isso, é a gente buscar informações. Existem muitos produtos, a gente tem feito aí materiais didáticos. O GPED faz muitos livros paradidáticos, ou seja, histórias, pequenas histórias, literaturas que dialogam com esse tema, e que a intenção do GPED é ser um grupo de pesquisa que trabalha a educação e drogas em diálogo único, ou seja, as drogas são tema da educação, diferente de que até então era sempre da saúde ou da justiça ou da segurança pública. As drogas são um tema para a escola, são um tema nosso como professores, e nós temos que assumir isso cada vez mais. Mesmo que a gente discorde das políticas de legalização e tudo mais, mas a gente precisa conscientizar-se para que a gente possa conscientizar os jovens de como a política de drogas não tem a droga como seu principal inimigo, mas sim a população pobre, preta e, desde 2006, como eu falei, de mulheres. Então, a gente já está chegando realmente no finalzinho. Acredito que a gente não chegou nem perto de esgotar o tema, porque, de fato, é um tabu, é um tema complexo e profundo. Mas eu te agradeço imensamente, professor Cauê Galvão, pelas suas contribuições, pela sua paciência. Espero que numa próxima fase ou numa próxima oportunidade nós possamos fazer presencialmente essa conversa. E para fechar, você quer deixar algum recado, fazer alguma contribuição, alguma fala final aí para as professoras e os professores que nos acompanham? Nara, primeiro eu quero agradecer, né, tanto a você quanto a TV UFG pelo convite, né, e para que a gente pudesse estar aqui falando um pouco desse tema, que, como eu falei no início, é um tabu, mas é um tabu que precisa ser rompido, né? E nós estamos num século XXI onde as colonialidades que a gente falou no início, elas estão à flora, né? Então, assim, a gente está numa potencialidade de mudança muito grande e a gente precisa aproveitar esse momento. Então, assim, eu queria agradecer a vocês por esse espaço e dizer aos professores que têm interesse em trabalhar essa temática, que tenham em mente que, como diz Paulo Freire, é o diálogo que faz o sujeito se perceber no mundo. É a partir da percepção desse diálogo que você percebe o mundo, é que você começa a ler também as palavras e o mundo. Quando a gente lê a palavra e lê o nosso mundo com certeza vai ser sempre mais crítico. E é dessa forma que eu espero que cada um de vocês
professores que assistam hoje essa live tenham em mente a nossa função como docente, como professor, como educador, é, antes de tudo, transformar esses sujeitos em sujeitos autônomos e não em sujeitos dependentes, como a memorização e o processo de repetição escolar insiste até hoje nesse tema das drogas. É isso, Nara. Muito obrigado e fico à disposição se vocês quiserem convidar para ir presencial, para ter aqui online. Agradeço muito mesmo pelo espaço. Nós que agradecemos, o convite já está feito. Então, obrigada vocês todas e todos que acompanham nosso trabalho, que acompanharam esse diálogo super importante, cheio de informações, cheio de opiniões também polêmicas, mas faz parte dessas discussões mais profundas. Então, professor Cauê Galvão, muito obrigada por sua contribuição e até a próxima. Eu deixo vocês agora com os recadinhos do Yuri. Até mais, até o próximo episódio do podcast Escola na Real. Escola na Real. Yuri. Com esse convite ao diálogo e à educação voltada à autonomia, encerramos por hoje. Mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga o nosso perfil no Instagram, @DireitosHumanosUFG, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.